O sumiço mágico que todo mundo sonha. Você também já quis apertar Alt F4 na própria vida? Não é morrer, calma, não é isso. É aquele desejo meio covarde, meio tentador de simplesmente evaporar sem precisar lidar com a burocracia do sofrimento humano. Tipo, deixa eu dormir hoje e acordar quando a temporada ruim já tiver acabado. Mas tem um detalhe, essa temporada nunca acaba. A real é que quase todo mundo já fantasiou com esse botão invisível de desligar. Não é a galera deprimida hardcore apenas. Não, é gente que você vê sorrindo em foto de praia, casal feliz, funcionário do mês. Por trás da selfie com filtro, felicidade, a pessoa já pensou, seria ótimo se eu pudesse simplesmente não existir por um tempinho. E olha que curioso, ninguém sonha em morrer de verdade, porque morrer é sujo, é definitivo e exige coragem que ninguém quer ter. O que a gente sonha é em sumir igual um personagem secundário em filme ruim, sem explicação, sem final dramático, só puff, tipo aquele colega da escola que mudou de cidade e nunca mais apareceu. Esse desejo é quase um luxo moderno. Antigamente, o cara tinha que se preocupar em não ser devorado por um leão ou trabalhar 16 horas por dia para não morrer de fome. Hoje, o nosso drama é lidar com um chefe tóxico, boleto, ex que posta história feliz demais e a sensação de estar aquela sensação de estar atrasado em um jogo que ninguém explicou as regras. Aí vem o pensamento. E se eu simplesmente não estiver por aqui? E se eu simplesmente não estivesse aqui? E não confunda, isso não é desistência, é fuga gourmetizada. É a mente pedindo férias ilimitadas de si mesma. Você continua gostando de pizza, de ver série, de rir com os amigos, só não quer pagar o preço de existir 24 horas por dia, com todas as cobranças e expectativas que vem no pacote. O mais engraçado, a gente já brinca de desaparecer o tempo inteiro. Maratona de série até as 5 da manhã, beber até esquecer quem é você, ficar rolando feed infinito como se fosse uma cápsula de esquecimento, pequenas doses de não existência que nos anestesiam, mas nunca resolvem. Você já pensou em sumir sem deixar rastros? Parabéns, você é humano. O desejo de não existir é apenas a forma mais honesta que a mente encontrou de admitir que a vida, às vezes, é insuportavelmente normal. E viver o normal pode ser mais exaustivo que enfrentar os monstros gigantes. A pornografia do nada. O engraçado disso tudo, o nada é tipo pornografia existencial. Todo mundo já consumiu na cabeça, mas ninguém admite em voz alta. A ideia de simplesmente não existir é o fetiche mais proibido e justamente por isso o mais excitante. Você não quer morrer, porque morte é feia, sangrenta e definitiva. Você quer o luxo prêmio, desaparecer sem boletos, sem despedidas, sem sequer virar estatística no jornal. O problema é que o nada é impossível, e como qualquer coisa impossível, ele fica mais desejável. Igual dieta restrita. Se te dizem que não pode comer chocolate, adivinha o que você passa o dia inteiro pensando? Exatamente, o proibido tem um sabor viciante. Nesse caso, o sabor é o silêncio absoluto da existência. O desejo pelo nada não é lógico, é emocional, visceral, quase infantil. É querer apagar a louça inteira da vida sem precisar resolver a equação. É a mente dizendo, se eu não posso vencer, pelo menos me deixa sair do jogo sem pagar a multa. O nada é essa fantasia de vitória sem esforço. E como que a gente tenta imitar isso no dia a dia? É simples. Drogas, álcool, pornografia, a real mesmo, não é existencial. Trabalho compulsivo, scroll infinito em redes sociais, são todos backups do nada. Tentativas de desligar a consciência, ainda que por 5 minutos. Você não pensa, não sente, não existe. E aí volta. Pior do que antes, porque o nada sempre cobra juros. O irônico é que, se o nada fosse possível, talvez fosse entediante. Imagina a ausência completa de tudo. Sem pizza, sem fofoca, sem chance de mandar mensagem bêbado para a pessoa errada. O nada é sexy como conceito, mas provavelmente insuportável como experiência. O que a gente quer, na real, é o conforto da ilusão. Tipo assistir um filme triste só para chorar controladamente, sabendo que os créditos vão te devolver para o mundo real. Mas o nada é também um ato de rebeldia. Desejar o impossível é quase um grito de liberdade contra a prisão de existir. É como dizer, vocês podem me encher de regras, expectativas e boletos, mas dentro da minha cabeça eu tenho o direito de sonhar com um vazio absoluto. O nada se torna a pornografia secreta do inconsciente, aquele cantinho proibido que você visita quando ninguém está olhando. E cá entre nós, talvez o nada seja só um reflexo do quanto levamos a vida a sério demais. Quem fantasia em desaparecer não odeia a vida em si, odeia a maneira sufocante como foi obrigada a jogá-la. O nada nesse sentido é só a metáfora mais honesta de liberdade que conseguimos inventar.
Shameflix, a vergonha como produtora executiva do nosso desejo de sumir. Sabe aquele momento em que você faz uma cagada tão grande que a única solução plausível parece ser cavar um buraco e morar lá dentro? Esse é o Shameflix, a série da vida real onde a vergonha é diretora, roteirista e produtora executiva. E a gente é obrigada a atuar de graça. A vergonha é o gatilho mais eficiente do desejo de não existir. Não é a dor física, não é a tristeza profunda, é aquela sensação tóxica de ser observado. Às vezes nem por pessoas reais, mas pelo tal grande outro. Sociedade, família, Deus, o crush, a plateia imaginária que inventamos na nossa cabeça. É como viver num Big Brother sem prêmio, mas com a eliminação semanal da sua autoestima. E olha a ironia, a vergonha só existe porque a gente quer ser desejado. Sim, é isso. Você não some por vergonha de ser um serial killer. Você some porque acha que ninguém te quer, que você não vale o bastante. O medo não é do erro em si, mas do julgamento. É como se a cada vez que você tropeça na vida, alguém lá do júri invisível levantasse a plaquinha com nota 2 e você corresse para debaixo da cama. Tipo, pensa no WhatsApp. Você manda uma mensagem meio vulnerável. Aquele, oi, tava pensando em você. Às 2 da manhã, a pessoa visualiza, fica online, digita e some. Nesse momento você não quer morrer, você quer nunca ter existido. É o nada em versão fast food. Me apaga, Deus, mas sem dor, por favor. E não para aí, a vergonha é combustível das nossas microfantasias de sumiço diário. Você fala uma idiotice em público, gagueja em apresentação, esquece o nome de alguém importante, a reação instantânea é sempre a mesma, teletransporte. Já, o desejo de não existir é basicamente a vergonha pedindo atalho. Pensa comigo, se todo mundo sente isso, por que ainda temos tanto medo? Porque a vergonha tem um truque perverso. Ela faz você acreditar que é exclusivo. Você acha que só você é idiota o bastante para sentir vontade de desaparecer. Spoiler, tá todo mundo no mesmo barco. Só que ninguém posta história disso. No fundo, a vergonha não é só sobre o que os outros pensam. É sobre o que você imagina que eles pensam. É o grande outro na sua cabeça, sentado comendo pipoca e criticando cada detalhe do seu show particular. É cruel porque nunca dá para agradar esse público. Sempre haverá algo errado. Corpo, voz, escolhas, desejos. Então, a mente oferece a solução radical, sumir do palco. Mas a vergonha não some com nada, porque quem projeta o júri é você. Se você desaparecesse hoje, adivinha quem continuaria assistindo e julgando? Você mesmo. Versão replay infinito. A vergonha não precisa de plateia de verdade, só de você acreditando que existe uma. Simulações de eternidade. Tédio, nostalgia e a prisão de nós mesmos. Você já reparou como o tempo pode ser um filho da mãe? Às vezes ele corre e você nem vê. Outras vezes ele resolve estacionar, acender o pisca-alerta e te deixar preso no engarrafamento existencial. É aí que a gente experimenta o nada sem morrer, quando cada minuto se arrasta como se fosse um castigo. Pensa no tédio. Não o tédio chique de vou meditar em Bali e reconectar com o meu eu interior. Não. O tédio raiz, aquele de ficar olhando pro teto e pensando se sua vida daria um episódio decente de série. E não daria. O tédio é a simulação mais barata de eternidade que existe. É o trailer gratuito do não existir. Você não sente nada, não deseja nada, não faz nada, você apenas está. E estar, às vezes, é insuportável. Nostalgia é outro truque do cérebro. Você fica rebobinando momentos que já foram como se ainda pudesse morar neles. Tipo ficar dando replay num filme que você já sabe o final, mas insiste porque o presente está paia. A nostalgia é só o tédio com figurino de gala. Parece bonita, mas no fundo é só mais uma forma de se exilar do agora. E aí vem a cereja do bolo, depressão, a versão hardcore da simulação de eternidade, quando cada dia é uma cópia do anterior. Cada decisão parece relevante e a vida vira uma maratona de episódios repetidos. É como se você estivesse preso em uma sala de espera onde nunca chamam seu nome. Nesse loop, o desejo de não existir não é o delírio, é quase uma lógica. Se nada muda, por que continuar assistindo? Mas não precisa ir tão fundo. Até os escapes cotidianos são ensaios de nada. Passar 6 horas no feed rolando vídeos aleatórios, você não tá vivendo, só anestesiando. Beber até apagar é bem-vindo ao modo avião da consciência. Isso daí é o ser humano testando em pequenas doses como seria não existir, só que com um botão de retorno. E a parte cruel é que o vazio engana. Durante o tédio, a nostalgia ou a depressão, você até acredita que tá fora do jogo, mas não tá. Você continua sendo você, preso no mesmo corpo, com a mesma mente, só que agora congelado. É o pior dos dois mundos, não viver
e não sumir. A verdade incômoda é essa: a simulação do nada é mais tortura do que descanso, porque ao contrário do nada real, que nem sabemos se existe, aqui você continua consciente. E consciência é o inferno portátil que carregamos para qualquer lugar. Quando você sente vontade de desaparecer, talvez não seja a morte que está pedindo passagem. É só o seu cérebro reclamando: chega de replay, me dá uma cena inédita, pelo amor de Deus. Evangelion e o projeto sumir de vez. Se você tá achando que o desejo de não existir é papo filosófico de café caro, é porque nunca assistiu Evangelion. Nada traduz melhor essa vontade de apertar o botão desligar do que um moleque deprimido pilotando um robô gigante enquanto é sugado por traumas paternos, crushes complicados e a expectativa do mundo inteiro. É basicamente a série que disse: tá vendo esse adolescente? Ele te representa. Shinji, o protagonista, não quer salvar ninguém. Ele só quer sumir. E não é exagero. Em vários episódios, ele literalmente entra em contato com o nada. Seja quando ele é absorvido pelo próprio Mecha, seja no delírio metafísico do The End of Evangelion, onde o projeto de transformar toda a humanidade numa sopa cósmica finalmente rola. É o sonho molhado do desejo de não existir. Ninguém mais separado, ninguém mais rejeitado, só um caldo homogêneo onde ninguém precisa responder mensagem no WhatsApp. Mas o que realmente faz Evangelion ser genial é mostrar o lado patético disso. Porque no fundo, dissolver-se na inexistência não é só libertação, é também covardia. Shinji não quer morrer, ele não quer lutar, ele não quer se expor. Ele quer que o mundo o engula de volta como se fosse um feto gigante no útero da existência. Parece pesado, né? Pois é. Mas se você já desejou nunca ter que tomar decisões adultas, então você é basicamente o Shinji de camiseta social barata. E aqui entra uma treta filosófica. Schopenhauer já dizia que viver é sofrer, porque desejar é sofrer. Lacan completou: todo desejo nasce de uma falta, e essa falta nunca se resolve. Evangelho pega esses dois papos e coloca tudo na sua tela, de forma escancarada. Você deseja o outro nunca te preenche, você se frustra, sente vergonha e quer sumir. Isso fica se repetindo, enfim. O projeto de instrumentalidade humana é só a versão anime de "e se a gente apagasse as diferenças e fosse todo mundo a mesma gosma emocional?" Só que Evangelho vai lá e cutuca a ferida. Se a gente realmente fosse dissolvido no nada, quem você seria? Ninguém. E ser ninguém é tão desesperador quanto ser rejeitado. O anime esfrega isso na cara do público. O vazio absoluto não cura, só silencia. E silêncio eterno pode ser tão doloroso quanto a bagunça da existência. No fim, Shinji tem a escolha mais cruel de todas: continuar existindo, com toda a dor, ou abraçar a fantasia de desaparecer. E adivinha? Ele volta. Porque mesmo fodida, a vida tem um detalhe que o nada não tem: possibilidade. Você pode errar, se humilhar, tropeçar, mas pode também tentar de novo. Já no nada, não tem replay, não tem plot twist, não tem segunda chance, só o vazio definitivo. Evangelho é basicamente um grito desesperado que diz: não querer existir é humano. Mas se você ficar tempo demais nessa vibe, vai acabar perdendo até a chance de escolher quem você é. O que é pior? Sofrer sendo alguém ou nunca sentir nada sendo ninguém? Shinji responde, mas a pergunta continua ecoando para todo mundo. Criar a partir do vazio, devolver o ticket ou escrever seu próprio roteiro. Chega uma hora que a filosofia, o anime e até a autopiedade batem na mesma parede. Não dá para devolver o ticket da existência. Você nasceu, pronto, não tem reembolso. Não tem saque da vida para ligar e reclamar. Oi, seguinte, então, eu queria cancelar a minha assinatura de respirar e pagar boleto. O mundo olha para sua cara e diz: se vira. Esse desejo de não existir pode ser usado como matéria-prima. Sim, dá para transformar essa merda em combustível criativo. Quando você pega e encara o nada de frente, percebe que a vida é justamente isso: uma tela em branco. O vazio não é só ausência, é também oportunidade. O problema é que a maioria das pessoas fica travada no primeiro estágio, babando pela anestesia do nada, ao invés de entender que o vazio também pode ser o início de qualquer coisa. Pensa comigo, o que mais você tem a perder? Já tá cansado, já tá envergonhado, já tá entediado. Se a alternativa seria não existir, então qualquer escolha é lucro. O desejo de sumir pode ser o sinal mais honesto de que você precisa parar de viver a vida que os outros roteirizaram para você e começar a improvisar o seu próprio script. Você odeia seu emprego, mas continua lá porque é seguro. A cada segunda-feira, você sente aquela dorzinha de querer desaparecer. E se, ao invés de ver isso como sinal de covardia, você interpretasse como um alarme de incêndio da sua existência? Tipo, cara, já que você queria sumir, por que não some daqui e tenta outra coisa? O mesmo vale para relacionamentos, projetos, até hobbies. O desejo de não
existir pode ser a versão brutalmente sincera do seu corpo dizendo: desse jeito não dá mais. O truque é parar de esperar a aprovação do grande outro, a plateia imaginária que nunca vai aplaudir. Então, foda-se. A única forma de sair do ciclo vergonha, tédio, fantasia de sumiço é aceitar a fricção, o conflito, o risco. Sim, você vai ser rejeitado, vai errar, vai passar vergonha, mas é melhor existir mal do que não existir nunca. Criar a partir do vazio é isso, olhar para o abismo e decidir rabiscar nele. É abraçar o não existir como lembrança de que tudo é temporário, que nada é fixo, que até a vergonha inspira. É sair da posição de figurante que pede para ser apagado e assumir o papel de roteirista, mesmo que a crítica seja cruel. E no fim das contas, só tem duas escolhas. Ou você fica obcecado em devolver o ticket e gasta a vida sonhando com um reembolso impossível, ou você pega esse ticket e escreve a peça mais bizarra, honesta e imperfeita que conseguir. E a plateia real talvez não bata palma, mas pelo menos você não terá sido o espectador passivo do seu próprio sumiço.